gravando ainda. Mas essa glândula, ela tende a atrofiar quando a gente vai envelhecendo, e esses exercícios ajudam a manter essa glândula mais ativa, né? Porque ela interage com outras glândulas do nosso corpo e são extremamente importantes para nos ajudar nessa autopercepção, nesse caráter também intuitivo, criativo, né? Que é muito importante. E as outras práticas, que é a relação da leitura corporal, ela fala muito de como que o nosso corpo conversa com a nossa mente, né? E vice-versa. Então, muitos sintomas que a gente tem são para nos mostrar coisas que a gente precisa caminhar. Então, a leitura corporal, ela vem incorporada nesse trabalho para nos ajudar a entender aí esses novos sintomas, essas novas coisas que às vezes acontecem no nosso corpo, em função dessas alterações, dessas mudanças de comportamento aí que a gente está precisando viver, né? E que a gente já vive há muito tempo. A gente vive mudando o comportamento aí ao longo da vida. E esse módulo, eu preparei para vocês, a gente trabalhar um pouquinho essa percepção do corpo na atividade, né? Ou no caso aqui, quem é instrumentista, eu vou sugerir que na hora a gente trabalhe com o instrumento, mas quem não é instrumentista pode escolher qualquer atividade, né? Qualquer atividade do seu trabalho ou uma atividade que goste de fazer, para a gente perceber o corpo nessa atividade. E o relaxamento que nós vamos trabalhar, como eu disse, é uma percepção do corpo numa posição de relaxamento, com essa conexão mental aí, né, de acompanhar a parte muscular e a parte do nosso corpo mental. Tá bom? Então, acho que é por aí. Vocês que estão chegando agora, querem perguntar alguma coisa antes da gente continuar? Como é que é a expectativa de vocês? Eu só, não, na verdade, você foi muito clara aí, embora tenha sido, né, sucinta, foi muito claro. E a minha experiência é que eu até conversei contigo, né, estou aqui por começar a me interessar por esse assunto, talvez uma escrita a respeito do assunto, né, ainda estou elaborando melhor o que seria o caminho mais viável. Até tive contato com aquele material que você me recomendou, que é aqueles seminários da FMG, que você escreveu. Que ótimo! É muito bom, aquele livro é excelente, assim, um material inicial de ouro, assim. E já relata algumas coisas nesse sentido, né? Você já fala algumas coisas lá, assim, então. Isso. Então, meu caminho foi esse. Mas, na verdade, eu tive uma experiência com você no meu trabalho, assim, com o pessoal da equipe, que eu sou policial militar, trabalho com música na polícia. E certa vez, na Semana do Músico, vocês deram uma palestra pra gente. E foi bastante interessante também naquele momento. Só queria relatar isso mesmo. Que bom, Felipe. O Felipe, eu já podia então aproveitar, você já começou, né, a falar um pouquinho de você, como tem muita gente, tem algumas pessoas novas aí, me fala um pouquinho qual que é o seu instrumento, você toca na orquestra da polícia ou na banda? Fala um pouquinho, por favor. Ok, maravilha. Então, meu instrumento principal é a bateria, percussão, bateria. Eu sou da banda, né, na polícia. A pergunta é boa porque talvez o pessoal não saiba, mas o corpo musical da polícia ele se divide em algumas agremiações, né? Aí temos a orquestra, como você falou, temos a banda, que trabalha com esse repertório, né, de banda, mas também com música popular e tudo, né? Dobrados, enfim. E temos também um grupo mais de música, a gente chama de baile, assim, a sigla é AMOS, que é Academia Musical Orquestra Show, e é um lado mais popular, enfim, então tem essa divisão, assim, dentro do corpo musical da polícia. Voltando, então, meu instrumento é percussão, bateria, mas de uns 2 anos para cá eu tenho explorado também instrumentos de sopro, assim, então trompete, eu comecei com trompete, agora eu estou estudando flauta também. Essa pandemia eu meio que dediquei assim à flauta, então acaba que está sendo uma experiência muito bacana e explorou outras coisas, inclusive corporais em mim, que eu não tinha muito conhecimento, né? A questão do diafragma mesmo, que é importante para qualquer instrumento, né? Mas os instrumentos de sopro eles exigem um domínio e um entendimento muito maior disso, né? E que demanda um tempo para entender. Então é isso. Maravilha.
Alguém quer falar, gente? Se apresentar? Posso me apresentar sim, eu sou o Rafael, sou percussionista da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, toco bateria também, e desde muito tempo já nessa aí, e agora na pandemia estou me aventurando no piano também, estou estudante de piano, Tô achando baterista, ótimo, percussionista profissional e entusiasta do piano. tô achando ótimo essa pandemia, tá todo mundo se aventurando, né? Até eu tô me aventurando também. Voltando a brincar com o piano, me aventurando nas harmonias. Demonstra que começou a falar. Eu também sou da orquestra, né, sinfônica de Minas Gerais. Toco violoncelo na orquestra já há bastante tempo também, desde 88 que eu estou lá. E tenho um trabalho também como arranjador, compositor, especialmente agora tenho feito muita coisa para quarteto de cordas, né? Aliás, já sempre fiz, né, dentro do meu trabalho de arranjo, e agora a gente retomou, estamos com o Quarteto Ponteio, demos uma parada agora nesse período também da pandemia, mas a gente tem feito bastante coisa aí desse tempo, com outros quartetos também, que eu já participei no Festival de Inverno, há muitos anos atrás, com esse trabalho, esses arranjos que eu faço para MPB, e o trabalho de composição também, e um pezinho também nas artes plásticas, que eu sempre gostei muito desde criança, desde adolescente, tudo, né? Até um dia, não sei se foi a Aline que falou, a Joyce, que queria ser astronauta também, entre outras coisas. Eu também já tive essa... Também uma das coisas que queria era... Depois eu resolvi virar artista plástico, e com 12 anos para 13 eu já finquei na música e fiquei lá. Mas sempre com o olhar do artista plástico em todas as situações, assim, sempre me acompanhando, né? Com relação à parte artística, seria mais isso mesmo. Maravilha. Joyce? Bom dia. Bom dia, querida. Eu sou atriz, performer. Com relação a instrumento, eu até me aventuro assim na rabeca, que eu amo, mas é bem... Não tenho me dedicado tanto, mas adoro. Sempre que eu encontro com a rabeca é ótimo. Mas meu trabalho mesmo é como atriz e produtora cultural. Muito bom, Joyce. Aline? Eu sou química, sou pianista, sou ukulelista, brinco aí com a música, que tá ficando uma brincadeira mais séria agora. E tive a oportunidade de conhecer a Ronise aí por um probleminha na mão na minha caminhada como pianista aí, que já está resolvido, solucionado, assim eu espero. Não procurar a Ronise de novo por isso, mas por outros motivos. Mas é isso, assim, eu na verdade me formei como química e fui estudar música depois, assim, eu já tinha um histórico com a música, o Demóstenes aí até lembrou aí, uma vez eu falei, eu contei sobre os meus sonhos de criança, que tinha astronauta, tinha artista, tinha um monte de coisa, mas acabei formando em química. Mas voltei para a música e muito feliz por essa oportunidade de poder ter feito o curso de música mesmo e agora tá exercendo um pouquinho mais. Estou aqui fechando um vídeo, mas já vou fechar e me concentro totalmente aqui. Bom, Rinara? A Rita também está trabalhando, falou que ia ficar meio aí apagadinha. Ei. Oi, pessoal. Eu sou Rinara, eu sou professora, sou educadora, tive uma formação pequena em piano,
mas me distanciei muito dele. Hoje eu voltei a tocar o piano também, mas para o meu prazer, né? É algo que me dá muita alegria, sentar no piano e tocar as músicas que eu gosto de ouvir, de tocar, de cantar. Então, meu contato com a música é mais pela paixão, mas de forma muito amadora, muito, muito particular mesmo, mas eu gosto muito. É isso. Tudo bem. Para quem não, vou apresentar igual o G apresenta o irmão dele. Quem não conhece, Rinara, minha irmã Costa Lima. Com muito orgulho, feliz da vida por isso, eternamente grata. Gente, eu também. A Ivânia, realmente ela mandou mensagem que ela está com problema no áudio. A Ivânia é cantora, é preparadora vocal, né, professora de canto. Depois, quando ela tiver a oportunidade, ela se apresenta melhor, né? É uma grande amiga aí, e hoje ela está com esse probleminha lá no áudio dela. Possível, Rony, desculpa. Claro. Caso eu estou no trabalho, consegui uma folguinha aqui de algumas horas, mas se tiver algum problema, eu já saí, eu fico muito feliz de saber que está gravado, depois só saber com você onde fica disponível isso aí, tá? Então, se eu sair de repente, por favor, me perdoem, tá? Sem problemas. Fica gravado, como eu disse, eu coloco no YouTube e mando o link para vocês, ele fica restrito só às pessoas que estão nesse grupo, né? Nesse modo. E eu mando o link no grupo lá do WhatsApp, que você já foi incluído lá. Bom, gente, então vamos começar especificamente com o tema de hoje, né? Dentro da linha da saúde do trabalhador, a gente considera que existem diferentes riscos de adoecimento no trabalho da gente, independente de qual trabalho seja, tá? Estou falando geral agora. E existem riscos que a gente considera riscos físicos, riscos químicos, riscos relacionados à saúde mental, físicos. Então, assim, a gente tem vários tipos de risco de adoecimento. No trabalho específico do músico, a gente já identificou vários deles. Por exemplo, um risco físico que é muito presente é o ruído, né? A gente vai no próximo módulo, por exemplo, falar um pouco sobre isso, sobre a questão do ruído, sobre o zumbido e tal. Riscos ergonômicos, nós conhecemos vários. E entram vários fatores. Então, por exemplo, vocês já pararam para pensar que uma iluminação ruim pode me trazer uma dor no pescoço? Uma iluminação ruim no meu ambiente de trabalho, eu que preciso ler, seja no computador, seja numa estante de partitura, seja um texto, uma letra de música, isso pode interferir num ponto de me gerar tensões nas costas, no pescoço. Vocês já conseguiram pensar nessa associação? Não. A Aline já fez isso. Lendo o seu material ainda ficou mais claro ainda isso aí. Você quer falar, Felipe? Não, é só confirmar mesmo, pode continuar. Uhum. Obrigado. Aline também, você já notou isso, Aline? Já, e quando eu levei minha mãe para você avaliar, uma das questões era o óculos dela no trabalho, que ela poderia estar tendo um problema que ela forçava a cabeça para assim, então ela tinha uma posição ruim em função da questão do óculos, na verdade, que talvez ela pudesse estar tendo um desconforto com a coluna. Sim. Então, o que acontece, gente? Isso mesmo, Aline. Por exemplo, no caso da partitura, se eu estou com a partitura na minha frente, eu estou com a coluna reta, né, tocando e tal, se eu preciso fazer isso para enxergar um pouco melhor, eu já faço aqui uma projeção da minha cabeça. Hoje a gente está trabalhando muito com computador, com celular, né? Então, eu abaixo. Às vezes a luz também, o excesso de luz também, às vezes pode interferir, porque eu começo a cansar os meus olhos, eu começo a forçar os meus olhos e aí eu começo a contrair. E quando eu contraio um músculo no corpo, dificilmente eu contraio só ele, né?
É muito difícil a gente isolar uma contração muscular. Inclusive, a gente da reabilitação, às vezes, precisa trabalhar esse tipo de questão com as pessoas, e é muito difícil você isolar a contração de um grupo muscular ou de um músculo, então, mais difícil ainda. Né? Então, quando a gente contrai um músculo para fazer uma atividade, a gente tende a contrair outros juntos. Então, aqui, só retomando aqui, inclusive você que leu, Felipe, esse quadro está lá naquele livro, né? Esse é um quadro que eu criei na época do meu doutorado, onde a gente chama de mapa conceitual. Eu sei que a letra está pequena, é só para vocês entenderem o geral, né? E existe uma coisa que a gente chama na saúde do trabalhador, a gente tem os fatores de risco, que nós vamos pensar aqui, que tanto, né, que podem interferir tanto na questão individual quanto coletiva, e a gente tem, abaixo desse fator de risco, tem uma outra coisa muito importante que chama dimensão social. Então, por exemplo, várias pessoas estão expostas ao mesmo tipo de risco, mas o que diferencia, às vezes, para uma pessoa e outra? Então, nós temos questões que são individuais e questões que são de cunho, de uma dimensão que ela é mais ampla, né? Por exemplo, eu estou exposto aqui a uma orquestra, ao ruído, a muitas horas numa mesma posição, às vezes a cadeira não é muito boa, a minha relação com as pessoas é um pouco difícil, então eu estou falando de vários fatores aí. Mas, além disso, por uma questão social, eu preciso estar em vários outros ambientes, eu preciso trabalhar mais horas para ter uma condição que permita eu manter, né, uma situação familiar, uma situação pessoal, me expondo aí a uma condição maior ainda, uma quantidade maior de exposição a esses riscos. Então, aqui, ó, eu vou fazer um recorte dessa imagem, falando especificamente agora dos fatores de risco, que fica um pouquinho mais amplo, tá vendo? Então, a gente está falando aqui de saúde do músico, mas tem aí, né, a Joyce, a Rinara, que isso aqui pode ser visto em outros trabalhos também. Por exemplo, os fatores pessoais, eles estão em qualquer ambiente de trabalho. Então, assim, como que eu lido com os meus pares e com a hierarquia do meu trabalho? Tem pessoas que falam assim, por exemplo, na época do meu mestrado, teve gente que falou assim comigo, eram violinistas, né, de orquestra, tem ensaio que a gente sai, assim, já acabou, e tem ensaio que a gente sai parecendo que carregou um saco de cimento. O que diferencia aí se você tinha o mesmo mobiliário, a mesma condição, o mesmo espaço físico e tal? São, às vezes, até a mesma peça musical. Então, são as relações que vão modificar esse processo aí e também a forma como você está naquele dia. Então, como que eu lido com isso, né? Então, as relações interpessoais e os fatores pessoais aqui, eles estão totalmente interligados. E os fatores pessoais físicos também. Às vezes eu, por exemplo, sou uma pessoa bem baixinha, que se eu tiver que dividir uma partitura com uma pessoa que é muito alta, nós vamos ter que ter um conflitozinho aí para resolver como é que a gente vai fazer, né? Qual que é o meio do caminho aí que a gente pode encontrar. As inadequações posturais é o que a gente faz o que a gente vai trabalhar hoje aqui um pouquinho mais. O que é adequação, o que é inadequação e o que isso pode interferir em mim. Eu não falo, tá, gente, o termo postura certa, postura errada, eu não uso esse termo já há muito tempo. A gente fala de adequações e inadequações, nós vamos entender um pouquinho por quê. E os mobiliários, eles podem facilitar ou não essa adequação postural, né? A dificuldade na organização do trabalho, que diz respeito mesmo a essa... A gente já descobriu na saúde do trabalhador que muitas vezes não é a condição de trabalho o maior fator de adoecimento, mas sim a organização do trabalho. Como é que é planejado esse trabalho? Como é que eu tenho condições de fazer intervalo? Não tenho. Eu saio correndo de um lugar para o outro. Como é isso, né? Como que eu trabalho em vários lugares, aí cada um tem um processo de organização que é diferente. E o ambiente de trabalho inadequado, que entra fatores como temperatura, ventilação, agora mais ainda, né? Com essa questão de quem está voltando ao trabalho no ambiente físico, né?
está tendo que lidar com essas questões. A gente não pode mais trabalhar em um lugar que não seja arejado, o distanciamento. Então, aquela história de dividir partitura entre músicos, durante muito tempo isso vai ter que ser mudado, né? Não pode colocar a pessoa do lado da outra. Então, o ambiente de trabalho ele vai interferir em várias coisas. Agora, mais ainda, mas já interferia. Você tocar, por exemplo, quem faz gravação em estúdio e tocar em um ambiente que é muito frio, qual que é a tendência nossa de corpo quando você está num ambiente muito frio? Né? A gente tende a contrair, a gente tende a se retrair. Então, a iluminação, como nós já falamos antes, quando está muito quente também, é outro processo. Né? O pessoal da orquestra às vezes falava assim, quando tem que tocar lá embaixo, né? Lá no porão, é extremamente quente, dificulta também, às vezes, o nível de concentração. E outra coisa que também dificulta nesses ambientes, além desse espaço, entra a questão mesmo do... Como é que eu vou dizer? Então, a gente falou calor, temperatura, entra a questão do distanciamento, independente da pandemia, onde, às vezes, eu tenho que adequar o meu movimento quando eu não tenho espaço suficiente para fazer o movimento que eu estou acostumado a fazer. Tranquilo, gente? Deu para entender o que a gente chama de fator de risco? E o que esse fator... E aí, o que a gente fala? Se um adoecimento ele é multifatorial, se eu eliminar pelo menos um deles, eu já diminuo a chance de adoecimento. Então, se eu mudo a minha forma de interagir com as pessoas, o tanto que aquilo me incomoda, porque às vezes eu não posso mudar a forma do outro trabalhar, a forma do outro falar, mas eu posso mudar o tanto que aquilo impacta na minha vida. Né? Se eu reflito um pouco sobre os meus fatores pessoais, na leitura corporal a gente fala muito também assim, se alguma coisa está me incomodando no outro, eu tenho que parar e pensar assim, por que aquilo me incomoda? O que aquilo representa em mim que aquilo me incomoda? Né? Então, olhar um pouco para, se eu estou com raiva, por que eu estou com raiva? O que aquilo mexe em mim? Né? Então, a gente vai poder ir falando sobre isso um pouquinho também. E mobiliário e inadequação postural é onde a gente vai ficar um pouquinho hoje mais. Tá? E aí, gente, eu queria perguntar para vocês, principalmente que estão aqui, aqui está escrito músicos, né? Mas aí inclui-se outros trabalhadores também, que tipo de problema que vocês já conseguiram identificar em vocês ou em colegas que estão relacionados ao trabalho? Além das dores, né, que várias pessoas já falaram, né, já me procuraram e já falaram aqui em outros modos também de ter dor. Que tipo de outro problema vocês acham que pode estar associado à questão das adequações posturais, nas inadequações posturais do ambiente físico, que a gente teria condições de intervir? Bom, eu ia falar da dor aí, mas você já eliminou, então deixa pra lá. Mas, na verdade... Fiz maldade, né, Rafael? Eliminei o mais fácil. Mas, na verdade, assim, às vezes até o próprio cansaço mental, né, físico, não físico, mas cansaço mental mesmo, né, a perda de concentração, às vezes... Mas você falou certo, acontece. Cansaço mental e físico, porque o cansaço mental, ele também gera um cansaço físico. Né? Quando a gente está com a cabeça muito cheia, dificilmente você consegue manter uma atividade física, assim, mais, uma postura corporal mais pronta para enfrentar, né? as questões. Então, interfere sim, tá? Como a gente falou lá no início, corpo físico e corpo mental, a gente não separa. Sim. Alguém mais? Aqui, vocês estão escutando ainda? Eu estou com problema aqui no áudio. Então, aqui na polícia, a gente enfrenta, na verdade, diversos desses problemas que você falou aí, sabe? Uhum. Aí é a questão do mobiliário. A gente tem uma inadequação do ambiente muito grande.
a gente não tem sala tratada aqui para poder estudar, não tem divisão de espaço para estudo e espaço para ensaios, e o espaço de ensaio é muito ruim. E aqui nós temos muito problema com relação a atendimento psicológico, porque é um serviço que até engraçado, porque quem não trabalha no setor musical considera que a gente trabalha no melhor setor que a polícia tem, né? E, tipo assim, às vezes conversa com a gente como se a gente estivesse no céu e fossem anjos, né? Só que, na verdade, a gente... Eu lembro, sabe, Felipe, quando eu fiz... E é muito claro para... Sim. Não, pode falar, Sim. Pode completar. Não, é isso aí, a questão postural mesmo. A sala é muito inadequada, a iluminação é muito inadequada, então acarreta esse negócio da gente ter que, né, movimentar para poder enxergar. Muitas vezes as partituras também, algumas são bem antigas e, nossa, são vários aspectos. Tudo que você falou, na verdade, tudo pode ser... Não é exagero, na verdade. A gente passa por vários problemas, assim, de relacionamento, de hierarquia, porque aqui, além da questão musical, que já tem uma questão hierárquica, né, implícita aí, né, em alguns setores. Na polícia tem a questão hierárquica militar, que aí dobrou-se a questão hierárquica, né, na minha opinião. Posso estar enganado, mas eu sinto isso. E aí, enfim, só mesmo compartilhando com vocês aí a realidade. E você consegue ver, né, Felipe, que uma coisa interfere na outra. Totalmente, totalmente. Enfim, também faço terapia já, e a gente acaba, a partir de um tempo que você faz terapia, você acaba identificando muitas coisas, assim, que as coisas estão mais ligadas umas às outras do que a gente pode imaginar, né? Sim. Sim. Uma vez, eu vou contar um exemplo para vocês que eu acho muito interessante. Teve um baixista elétrico, que fez um trabalho conosco, e ele fazia faculdade de outra área também. Não me lembro se era engenharia ou o que era uma outra área completamente diferente. E ele me contou que tinha uma aula que era em roda, e ele entrava mudo e saía calado, né? E aí, de repente, eu falei assim, Onísio, agora eu estou participando da aula e as pessoas me perguntam, as pessoas olham para mim, e aí, quando eu vejo, eu estou participando, e eu acho engraçado, porque eu não mudei. Eu falei, realmente você não mudou? Aí eu falei para ele assim, olha para mim, se eu chego para você assim, estou aqui numa reunião e sento desse jeito, a pessoa vai falar assim, não, aquela ali não está querendo papo não, né? Agora, se você senta assim de frente, olhando para todo mundo, você está pronta para discutir, né? E foi muito interessante, porque ele percebeu isso numa outra atividade, num outro momento, tanto que a mudança dele, quando eu falo a mudança da postura, tá, gente? A gente não muda uma postura só física, a gente muda uma postura em várias questões. Então, eu costumo brincar assim, né? Vou enfrentar o mundo de peito aberto. E não, né, com dificuldade de mostrar o que é meu desejo, né, como que eu sou e tal. Então, umas coisas, se a gente vai, às vezes a gente recebe muitas informações e a gente veste carapuças, muitas vezes, que não são pra gente. E cada carapuça que a gente veste, a gente tende a recolher, né? E aí começa a ter dor nas costas, aí começa a ter uma tensão no pescoço, né? Então, existem várias coisas. E existem questões mais físicas mesmo, que é, por exemplo, a maioria dos nossos instrumentos musicais, falando dos instrumentos aqui, são assimétricos. Uma boa parte deles. Então, eu uso o meu corpo também de forma diferente. Mas, por exemplo, eu toco violão. Quanto que eu preciso virar o meu corpo para tocar o violão? Será que eu só viro o necessário? Para tocar uma flauta, quanto que eu elevo o meu braço? Será que eu só elevo o necessário? Tá? Então, esse é o último slide que eu vou mostrar aqui nesse momento, que nós vamos fazer a prática, que é o seguinte. Então, só para a gente ver a relação aí, né? Uma tensão muscular, isso é só um exemplo. Uma tensão muscular, ela pode vir através de uma elevação de ombro, ou o contrário, eu estou tensa, aí eu elevo os ombros, né? O médico que trabalha conosco, que é o João Gabriel, ele fala assim, a gente está sempre esperando o tapa, por isso que eu levanto tanto o ombro.
né? Na leitura corporal, ela fala que a tensão nessa região aqui está relacionada ao acúmulo de responsabilidades, né? Responsabilidades assumidas além do que a gente dá conta. E aí eu tenho um instrumento que já me facilita levantar o ombro, porque eu preciso, às vezes, vou tocar um violino, uma viola, eu já elevo um pouquinho o ombro. Não necessariamente eu tenho que levantar, mas eu tenho essa tendência de levantar. Aí eu junto com uma tensão mental, que me faz contrair ainda mais, que eu tenho que dar conta de tocar, eu tenho que dar conta de fazer isso. A gente vê nesse universo muito uso do verbo ter que, né? Ter. Eu tenho que dar conta. E eu costumo falar com as pessoas assim, tenta trocar o verbo ter para o verbo quero, e vamos ver se funciona do mesmo jeito. Né? Eu quero tocar isso, eu quero fazer essa atividade, eu quero fazer essa música. Eu quero fazer essa tarefa. Fica mais leve, né? Agora, se eu não consigo colocar a palavra quero, porque eu tenho que fazer mesmo, mas eu não quero, aí eu vou ter que dialogar comigo mesma, com essa consciência de que, apesar de eu não querer, eu preciso fazer, mas eu não posso adoecer em função disso. Então, eu tendo consciência de que, apesar de não ser o que eu desejo, eu preciso fazer, mas eu estou fazendo em prol de alguma coisa, você faz com mais leveza. Mas quando você fica só, eu tenho que, isso vai pesando muito. Né? Então, a elevação dos ombros, ela vem pelo tipo de atividade, ela vem por uma tensão física, ela vem por uma má posição do mobiliário ou de você no mobiliário. Né? Às vezes, você dá o melhor mobiliário para a pessoa. Cadeira linda, maravilhosa, cheia de recursos, mas você não ensina para a pessoa como que ela se posiciona nesse lugar. Você fala assim, não, vou pegar um instrumento que o tamanho dele é perfeito para a sua estrutura corporal, você vai... E aí a pessoa pega, apesar de tudo ser adequado para ele, eles faz alguns ajustes que não vão facilitar essa adequação. Né? A projeção de cabeça, que é chamada também de protusão de cabeça, ela é um dos fatores, né? A gente pode ver aqui nessa figura. Tá vendo? Olha a orelha dessa pessoa em relação à posição do ombro. Isso é uma das coisas que mais gera tensão muscular. Mais gera uma tensão na cervical, porque você divide a coluna cervical ao meio. Você faz uma flexão da parte baixa e uma extensão da parte alta. Se alguém vestir a carapuça aí e quiser falar, pode ficar à vontade, tá? Acho que quase ninguém faz isso, né? E a rotação dos ombros é esse ombro que a gente gira para frente. A maior parte das nossas atividades a gente faz assim. São poucas atividades que a gente faz assim. Né? E aí, como que eu faço para equilibrar esses movimentos no meu corpo? A rotação de tronco e a flexão de tronco, muitos instrumentos pedem um pouco. Por exemplo, você não consegue tocar o violoncelo, né? Com o corpo totalmente. O violoncelo não pode parar aqui no meio do seu nariz. Ele tem um apoio que é de um lado. Então, você naturalmente faz um movimento de flexão lateral de tronco. Só que, às vezes, a pessoa não está tocando e ela se mantém naquela posição. Uma vez, uma violoncelista estava conosco e na hora que eu brinquei com ela, que eu fiz assim para trazer ela para o centro, ela achou que ela ia cair do outro lado. Porque mesmo sem tocar, ela mantinha aquela posição de rotação. Então, é o que o Dr. João Gabriel costuma falar assim, você está tocando 24 horas por dia. Você mantém uma posição. E isso serve para quem trabalha no computador, para quem fica muito tempo no celular. Às vezes não está no celular, mas a cabeça continua ali para baixo. Né? Então, pensar, isso aqui são alguns exemplos. E isso leva a restrição de movimento, isso leva a dor, isso leva a fadiga muscular e fadiga mental, porque eu começo a não dar conta de fazer as coisas do mesmo jeito. Né? Então, gente, eu queria agora que vocês fizessem uma reflexão sobre isso aqui, mas quem puder, quem não puder, pode ficar só conversando. Quem puder, eu queria dar 5 minutinhos para vocês pegarem ou o instrumento, ou fazer uma atividade, né?
Gente, só um minutinho. Bruno, você chegou depois. A gente estava aqui já falando. Você quer perguntar alguma coisa, falar? A gente se apresentou e você entrou quando eu comecei a falar um pouquinho dos riscos. Você está me ouvindo, Bruno? Bom, qualquer coisa depois, se ele quiser, né, porque ele entrou quando a gente já estava falando. Então, eu queria, quem puder pegar pode ser qualquer atividade, pode ser de escrita, mas quem quiser ir para o instrumento, eu queria que pegasse uns 5 minutos, pelo menos. E né, o áudio de vocês já está mutado aí, o vídeo pode deixar ligado ou desligado, como preferirem. E eu queria que vocês, não é esse slide que eu quero, não. Eu queria que vocês fizessem uma autoavaliação de vocês. Eu vou apagar aqui, não vou deixar essa referência, não. Eu vou falando com vocês o que eu, né, o que eu quero que vocês observem, tá bom? Então, podem pegar aí o instrumento ou outra atividade e vocês vão poder tocar ou realizar a atividade e me ouvir ao mesmo tempo. Ok? Então, eu quero que vocês observem. Primeiro, como é que você está? Eu queria que vocês observassem, sentado ou em pé, como é que está a posição de vocês nesse momento. Se eu estou sentada, como é que está meu apoio na cadeira? Como é que está meu apoio de pé no chão? Se eu estou em pé, como é que eu distribuo o meu corpo? Quem tiver em local aí, estou vendo que tem gente que tem local de trabalho, não puder estar realizando uma atividade, pode simplesmente observar a posição do seu corpo do jeito que você está aí agora. E quem está realizando pode ser até escrever, pegar um lápis, escrever, de preferência um lápis e não uma caneta, para observar isso melhor. Que vocês começassem a pensar. Qual a quantidade de força que eu estou fazendo para realizar essa tarefa? É possível fazer com menos força? Quem conseguir tocar ou realizar a tarefa pelo menos alguns segundos com os olhos fechados, experimente fazer isso e observe a distribuição de peso do seu corpo, tanto nos pés quanto na região glútea, para quem está sentado. Observar os seus membros inferiores. Veja se os seus joelhos estão tensionados. Se precisar, né? Quem precisar vai fazendo os seus ajustes. Quem estiver sentado, encostado, como é que está o apoio das suas costas? Quem estiver em pé ou sentado sem encosto, como está o alinhamento do seu eixo vertebral? Quem está sentado, como estão os seus isquios, esses dois ossinhos que a gente tem aí, que quando a gente senta eles ficam bem alinhados, eu falo que são os nossos pés, né, do quadril, da pelve. Como está o meu tronco? Está fletido para frente? Está estendido, né? Ou fletido para trás? Está tombado para um dos lados? Para qual lado que ele está tombado? Para o direito? Para o esquerdo?
Meu ombro está rodado para a direita ou para a esquerda. Eu misturo dois movimentos, eu faço flexão e rotação. E se eu consigo manter minha coluna mais ereta, isso é feito com esforço? Como está o meu pescoço? Está para frente? As minhas orelhas estão na mesma linha dos meus ombros? Ou estão mais à frente? A minha cabeça está rodada? Está fletida? Como está a minha respiração? Eu tendo a reter o ar? Eu respiro mais na região do diafragma, usando mais a musculatura intercostal, respiração diafragmática, intercostal. Ou eu respiro mais no peito. Eu elevo muito os meus ombros quando eu respiro, durante a atividade. Como estão os meus olhos? O meu nariz aponta para frente, para o lado, para baixo. Quanto de força eu estou colocando na mão? Será que eu posso fazer essa atividade com menos força? É possível? Experimentem agora. Quem já descobriu algum posicionamento que poderia ser feito melhor, antes de tentar modificá-lo para melhor, experimente intensificar. Por exemplo, se eu observo que a minha cabeça está para frente, jogue ela mais para frente ainda e observe como suas mãos funcionam, como seus braços funcionam. Quem está com a cabeça alinhada, eu queria que experimentasse isso para observar a relação da tensão, da postura de pescoço com as mãos. O que muda? Muda alguma coisa na destreza? Na velocidade? Na força? Gera algum sintoma? Um cansaço? Um peso? Agora traga novamente a cabeça para a linha média, deixando o eixo vertebral melhor acomodado. E observe novamente os seus braços, as suas mãos. O que mudou? Quem descobriu outra parte, cada um vai fazer o que percebeu. Quem percebeu que o tronco está rodado, vai rodar um pouco mais. Quem percebeu que o tronco está fletido, vai fletir um pouco mais. Quem percebeu que os joelhos estão para dentro, vai intensificar um pouco mais. E vai observar o restante do seu corpo, fazendo, intercalando a tensão, aumentando esse desnível, né? Aumentando, por exemplo, a flexão de tronco, e observando como que o restante do corpo reage, principalmente as extremidades, as mãos e os pés, mas também outras relações. Por exemplo, a pelve
e a cintura escapular, que é essa região que vai desde a clavícula, que é a parte anterior, as escápulas e os ombros, elas trabalham em conjunto. Experimente contrair a pelve e observe o movimento dos seus ombros. E faça o contrário, experimente contrair os ombros e movimentar a pelve. E os seus dentes? Como está a sua articulação temporomandibular? Quando você está em atividade, você tende a contrair esses músculos da face? Você aperta os dentes? Quem aperta, leve a consciência para esse apertar os dentes. Aperte um pouquinho mais. E quem não aperta, aperte um pouco agora para poder sentir. E observe como que isso interfere nos movimentos dos seus ombros, dos seus braços, do seu pescoço e da sua pelve. Principalmente a lateral das coxas, o lado de fora das coxas, próximo à pelve. A parte alta aí da musculatura lateral da coxa. Trave os joelhos e observe a sua coluna. Em pé ou sentado? E agora você pode experimentar dobrar os punhos, um deles, ou os dois, ou estender. Ou você intensifica uma flexão de punho, ou intensifica uma extensão de punho, e observe o movimento dos seus dedos da mão. E quando você tensiona os punhos, observe também se você tende a tensionar os tornozelos. Desfaça o arco da sua mão alguns instantes, independente da tarefa que você estiver fazendo. Aqui é o arco, né? Um arco saudável. Desfazer o arco é deixar os dedos ficarem um pouco em garra. E observe o movimento dos dedos. Agora faça isso com os dedos dos pés e observe o movimento dos dedos das mãos. Contrai os dedos dos pés e observe os dedos da mão. Muda a sua velocidade, a sua destreza ou não? Jogue os ombros bem para frente. E tente movimentar o pescoço. Isso tudo na atividade. Observe o movimento dos dedos das mãos quando você roda os ombros para frente. Agora faça o contrário, joga os ombros bem para trás, como se estivesse fazendo esforço para se manter na coluna ereta. Faça esforço para se manter na postura ereta. E observa também o que acontece com seus movimentos dos braços. Agora pense alguns instantes em algo que te deixa muito nervoso. Talvez um concerto mais difícil, talvez uma apresentação num palco diferente, talvez uma palestra, cada um tem, né? Ou uma coisa que não tenha nem relação com a sua atividade profissional, mas que te deixa muito ansioso. E observa o seu corpo. Como ele reage? Em que ele interfere? Agora cada um vai voltando para a sua atividade, do seu jeito, do seu modo.
e observe. Você volta igual? Você volta com algo diferente? O que volta diferente? E por que volta diferente? E se volta igual, qual a sensação que isso te dá? E por que voltou igual? Ok. Podem ir finalizando a tarefa. Voltando. Quem quiser se aproximar aqui agora para a gente conversar um pouquinho dessa primeira parte. Mostre se está tudo ok. Alguém quer comentar como foi a experiência? Alguém notou as diferenças? Ou teve dificuldade de fazer as coisas que foram sendo orientadas? Felipe, você ia falar alguma coisa? Está me escutando ainda? Estou escutando. Não, essa prática né, que a gente fez agora aqui, ela, para mim, como percussionista, baterista, ela é extremamente, empiricamente, algumas coisas já, ao longo da trajetória, você já vai percebendo, assim, né? Uhum. E a bateria é um instrumento que, fácil, você incorre em muitas coisas, assim, porque envolve uma concentração, a questão da coordenação também, né? Então, como você está com os 4 membros ali sendo empregados e tal, acaba que você consegue perceber muito essas tensões que você, às vezes, imprime em um, porque você está exigindo uma parte do corpo um pouco mais, né? Por exemplo, quando você falou do pé mesmo, eu percebi isso, às vezes percebia que, enfim, no instrumento musical, na bateria especificamente, tem uma questão de você estar com o pedal do bumbo pressionado na pele ou ele solto, e isso às vezes é meio inconsciente para mim, sabe? Era muito mais, né? Quando eu comecei a tomar consciência disso, você percebe que às vezes não é uma questão de controle, mas é uma questão que o seu corpo está respondendo a talvez uma inabilidade de conhecê-lo ali, né? Dos pontos de tensão. Então é isso. Hoje, especificamente, você notou alguma coisa diferente que você já tinha notado? Ou não? Para mim, reforçou muita coisa nesse sentido, né? Eu tinha percebido, mas para mim foi mais um reforço mesmo, assim. Essa percepção, né? De que você está com o ombro contraído, por exemplo, para cima, você acha que é só o ombro e só o braço, mas na verdade o seu quadril também ele tem uma tensão, né? Então, mas foi um reforço para mim nessa percepção aí. Isso. Tem um exercício que a gente fez em um dos módulos, Felipe, que chama ADM3, que é um exercício que trabalha, a gente chama das 3 cinturas, né? Exatamente essa relação da pelve, cintura pélvica, cintura escapular e cintura mandibular. Se vocês quiserem, a gente pode depois, né, sobrando um tempinho, a gente pode repetir essa prática, porque eu acho que ela tem muito a ver com isso que a gente está fazendo hoje. A questão da mandíbula também, eu tive muito problema com isso. Às vezes, você acaba um movimento, acaba um trecho, quando você percebe, você está com a face toda enrijecida. E eu percebi isso muito em mim, assim, às vezes, por causa de nervosismo, outros aspectos também, né, do tenho que fazer, essas coisas que você comentou. Realmente isso influencia demais a mandíbula. Você não percebe tanto, mas é algo que influencia tanto na sua tensão corporal. Fica incômodo, né? Quando você percebe o que está pesado e você percebe que você está com o dente, né, bem fechado ali, enrijecido. Você falou uma coisa interessante, que é, no final, a face está toda tensa, né? Você já consegue perceber durante a atividade? Ou mais no final, assim, que você percebe que você ficou todo tenso? Então, quando a gente fala empiricamente, né?
Aham. Eu comecei a perceber isso em mim, me incomodava demais. E aí, eu, estudando instrumento de sopro também, essas coisas, foi me dando mais consciência. Então, às vezes eu consigo, no meio da performance, respirar e voltar a uma condição que eu chamo de zero, assim, sabe? Mas é empírico, sabe? Mas hoje eu consigo mais. Não quer dizer que eu consigo todas as vezes, mas eu tenho conseguido perceber isso melhor. Ótimo. Não, é isso mesmo. E o importante é esse, né? Porque a gente notar depois que ficou todo tenso, só de você já notar que aquela tensão tem relação com a forma como você estava fazendo a atividade, já é um ganho. Você notar durante é um ganho duplo. Você conseguir resolver durante é o que a gente espera mesmo. Né? A proposta é exatamente essa. Você ter consciência, não é que você vai ficar tocando o tempo todo, prestando atenção em como você está. Né? Não é o tempo todo. Porque quando você faz isso algumas vezes como exercício, eu costumo dar uma sugestão para os pacientes que passam comigo, os primeiros 5 minutos de estudo, por exemplo, focar mais em você do que na tarefa. Ou 2 minutos, 3 minutos, o que for possível. Então, você fez isso no início, se ao longo do seu estudo você perceber que você está tensionando, vai ficar muito mais fácil de você identificar, porque no início você já fez essa observação, né? Teve um rapaz, um contrabaixista acústico que eu atendi, que ele falava assim, Roniz, antes eu chegava, pegava o instrumento e começava a tocar. Agora não, agora eu chego, sento, me vejo sentado, observo se eu estou bem sentado, aí eu pego o instrumento. Então, assim, esse preparo de você com a atividade que você vai fazer, qualquer desajuste que acontece ao longo da atividade, fica muito mais fácil de detectar. E quanto mais rápido você faz essa detecção, menos ela vai causar uma interferência em você ao longo da sua tarefa, né, da sua performance. Totalmente. Você falou, de um tempo para cá, pelo menos um ano, assim, vamos falar, eu comecei a dedicar justamente... Eu não consigo mais começar a estudar sem tentar esse relaxamento, porque eu fazia muito isso também, né? De já chegar e tocar assim, estudar, no final das contas, né? Mas agora eu faço esse negócio de pelo menos uma respiração ali diafragmal, 3, alguma coisa, porque realmente acho que a percepção minha isso é essa, né? Na hora da performance não dá para poder... Você tem que estar meio pronto, assim, e acaba que você não consegue identificar. Mas no estudo já é uma tarefa que faz mais sentido, assim, para mim. Porque se você for pensar, o tempo que a gente está com a gente mesmo, o tempo que a gente estuda e o tempo que a gente está no palco, né? O tempo de ensaio, de estudo é muito maior do que o tempo de apresentação propriamente dita. Né? E quando você já tem isso mais consciente, mesmo durante uma performance, você não vai ficar prestando atenção, mas se acontecer, você vai detectar. Ou se algum sintoma começar a aparecer, você já fala assim, opa, estou fazendo alguma coisa aqui. Né? Mas muito legal que você já esteja fazendo esse tipo de atividade. Assim. Alguém mais, gente, queria falar alguma coisa? Foi muito fácil de fazer? Vocês conseguiram perceber a questão da tensão e da força? O que é força e o que é tensão? A gente pode dar sequência, né, a essa prática, ou a gente pode parar um pouquinho ela e fazer um exercício para o eixo vertebral. O que vocês preferem aí fazer nesse momento? Eu gostaria de fazer do eixo vertebral para experimentar. Claro. Só antes, Felipe, você até já teve essa... Você está com o livro, né? Mas eu só queria mostrar para as pessoas aqui um pouquinho. Isso que está nesse livro que Esse livro que o Felipe está falando, gente, é um material da UFMG, de um workshop que teve, e cada pessoa que deu, foi um simpósio, né? E cada pessoa que participou, deu uma oficina, fez um capítulo do livro. E era só sobre a percepção, essa percepção do corpo e atividade musical.
É bem interessante, tem capítulos bem legais. Então, aqui, isso que a gente está falando, que é dessa conscientização, eu gosto muito de usar esse mapa, né, de como que o Paulo Freire chega a essa questão do empoderamento, né, que a gente não empodera ninguém, é a pessoa que se empodera. Então, se a gente não desenvolve uma curiosidade, que é o que a gente fez aqui agora, o exercício que a gente fez aqui agora foi exercício de curiosidade, né? Como é que meu corpo se comporta quando eu faço isso, quando eu faço aquilo? Como é que eu faço? Qual que é essa minha consciência reflexiva? Então, todo esse processo aqui, o que que eu preciso desconstruir para construir melhor? E como que eu me percebo, né, nessa atividade? Aqui eu estou restringindo o nosso exercício, isso aqui é um conceito muito mais amplo, né? E tudo isso, a conscientização, outro dia eu escutei uma fala muito interessante, que é falar assim, a consciência consciente, né? O que está consciente para a gente? O que é consciente? E quando a gente tem essa consciência consciente, fica muito mais fácil da gente intervir, né? Então, só relembrar isso aqui, que eu acho muito interessante, essa fala aqui essa construção do pensamento aqui do Paulo Freire, que só diante de uma consciência crítica, só diante de todo esse processo de conscientização, é que a gente se torna empoderado de alguma coisa. E aqui, no caso, nós estamos falando do empoderamento do uso do nosso corpo, né? Como que a gente usa esse corpo numa atividade, não só na atividade musical, mas em todas elas. Tá? Bom, então vamos fazer Pode falar. Não é falar, você fica tranquilo para mostrar o material que você quiser, que não vai ter nada aí que vai ser dispensado para mim. Vai ser dispensado para mim, não. Tudo vai ser muito importante, tá? Eu preciso de absolutamente tudo aí que você falar. Tá certo, Felipe. Gente, eu queria já, enquanto eu estou lembrando, na semana que vem, na próxima quinta-feira, vocês conseguem algumas bolinhas para a gente fazer uns exercícios? Pode ser bola de tênis, pode ser umas bolas de borracha, mais durinha. Se vocês conseguirem, vai ser muito bom, tá? Para a gente fazer umas práticas de relaxamento, né? Ai, maravilha, Bruno, que bom. Que a gente vai fazer uma das coisas, que é o seguinte, a gente detectou, a gente descobriu que a gente tem essas tensões, e aí o que a gente vai fazer com isso, né? Ah, Ronise, eu percebo que eu tensiono. Como que eu faço para não tensionar? Né? Eu percebo que eu estou contraindo mais o meu lado direito, do meu lado esquerdo do corpo. Como que eu faço? Né? Então, a gente tem várias estratégias. A gente trabalha com estratégias bem simples, mas, porém, todas elas têm uma função específica, né? Então, por exemplo, aqui a gente trabalha desde consciência da respiração. Não sei se alguém aqui durante a prática percebeu alguma dificuldade, né, de respirar mais relaxadamente. A gente percebe muitas pessoas com a tendência a prender o ar, né, reter o ar quando está fazendo uma tarefa. E se você experimentar fazer um movimento prendendo o ar, você vai ver que ele fica muito mais difícil. E uma das coisas que a gente pode trabalhar com a bolinha aqui de tênis que eu estou sugerindo para vocês, ou outras bolinhas, é um pouco de automassagem, mas também ajudando a perceber as tensões do corpo. Não é só massagear. É massagear percebendo as tensões. Esses exercícios ativos, ele foi trabalhado em outro módulo, que é uma série que a gente chama de série antipneumática, né? Quando a gente trabalhou a mobilização dos braços e do pescoço. E o que a gente está fazendo hoje aqui, um pouquinho dessa conscientização, né, postural e dessas tensões, e apareceu aí também a questão da ansiedade, né? Então, existem recursos para todas essas questões, para todas essas percepções que a gente tem, tá? Então, a gente pode voltar a falar um pouquinho sobre elas no próximo encontro. Então, hoje a gente faz um exercício aqui do eixo vertebral e podemos fazer depois o relaxamento do relaxamento Siloicon ou o outro exercício também que está previsto para fazermos nesse módulo, tá bom?
Bom, eu queria então que vocês ficassem em pé, buscassem aí uma postura de ajuste dos pés, pode abrir um pouco, deixar os pés um pouco separados. Sinta os 3 pontos de apoio de cada pé, que é ponto do calcânio, meio do calcânio, debaixo do dedão do pé, debaixo do dedinho do pé. Então, a gente faz aí um triângulo de sustentação do corpo. E em cima desses 3 pontos de apoio, observe o alinhamento do seu corpo. As pernas ficam separadas na largura do quadril, aproximadamente. Não precisa separar muito. E observe todo o seu corpo. Os tornozelos, joelhos, crista ilíaca, que são esses ossos do quadril aqui da lateral, os ombros. Veja se sua cabeça está alinhada. Agora você vai olhar esse espaço que tem entre as sobrancelhas, esse espaço aqui bem pertinho entre elas, e vai movimentar esse espaço, tocar na testa com uma das mãos, flexibilizar bem. Se quiser, você pode antes trabalhar toda a testa. Abrindo todo, movimentando, flexibilizando ela toda. Veja se há pontos de mais tensão. Se há partes que estão aderidas. Massageie um pouco a região que separa a testa do couro cabeludo. Movimente aqui a cabeça. Como se você tentasse separar a pele da estrutura óssea da cabeça. Movimente um pouco as suas orelhas, parte de trás, parte da frente. As suas sobrancelhas. A parte de baixo dos seus olhos, mandíbula. Faça um pouquinho de massagem na direção do queixo. Essa região aqui acima do nariz. E o seu pescoço. Agora solte os braços. E observe novamente o seu equilíbrio. E voltando com a mão lá nesse espaço entre as sobrancelhas, você vai puxar com o máximo, com todas as pontas dos dedos, o máximo de pele que você conseguir. Sem te machucar. Puxe esse conjunto de forma suave, como se você descolasse levemente essas estruturas da parte óssea.
Estire esse conjunto de pele, sem causar muita resistência, deixe que ele se solte. E espere aí até que todo esse conteúdo seja liberado. E repita isso. Puxe, retenha, e deixa que ele vai se soltando. Puxe, retenha, e deixa que ele vai se soltando. E depois mantenha todos os dedos nesse espaço, que nós chamamos de área 1, que é essa área que fica entre as sobrancelhas, no meio da testa. Imagine que essa área está crescendo, está se expandindo. Movimente os dedos como se você estivesse facilitando essa abertura. Como se você estivesse criando raios que se expandem para todos os lados. Enquanto faz isso, preste atenção na sua boca, na sua cavidade bucal e na sua língua. E faça movimentos com a língua dentro da boca. Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Faça uma varredura no céu da boca, massageie o céu da boca com a ponta da língua. Busque a divisão do palato duro com o palato mole. Quando você escorrega a língua para trás, existe uma divisão entre o palato duro e o palato mole. E quando você massageia essa região, observe o seu eixo vertebral da parte cervical. Vai observando como que a sua cervical se posiciona quando você massageia essa região da divisão do palato duro com o palato mole. Agora, deixe os dedos repousarem naquele ponto da testa, sem fazer movimentos mais, e volte a pegar novamente o máximo de pele que você conseguir, de fibras musculares. E você vai puxar simultaneamente. Enquanto você puxa a pele, você pressiona o céu da boca, palato, com a ponta da língua. E à medida que essa pele vai se soltando da sua mão, você vai relaxando a língua. Faça isso por 3 vezes. E observe a sua cervical. Quando você pressiona o palato, você amplia a curvatura cervical, reposiciona o eixo vertebral e faça movimentos suaves no sentido antero-posterior, induzindo aí. Pode movimentar um pouquinho o pescoço para frente e para trás. Ou agora deixa o pescoço relaxado e faça movimento com a mão na testa, puxando e soltando. Puxando e soltando. E lembre que a língua ela só fica no céu da boca quando a mão está puxando a pele. Agora, apenas descanse essa área da testa que foi muito estimulada.
Solte os membros superiores e volte a sua atenção agora para as suas escápulas, as suas asas. Faça leves movimentos com as suas asas. Observe que quando você movimenta as suas escápulas, você também movimenta a parte anterior aqui da clavícula, dessa articulação do externo com a clavícula. Observe a sua articulação glenohumeral, que é essa articulação do ombro. E volte sua atenção para a cintura pélvica, principalmente para a articulação coxo-femoral. Faça pequenos movimentos da sua pelve, da sua perna. Solte os membros inferiores. Reorganize sua postura agora, buscando novamente a sensação de que os tornozelos, joelhos, crista ilíaca, ombros e cabeça, sensação de alinhamento. E vá agora na parte que você considera mais central da sua cabeça, toque essa área, massageie um pouco essa área e, se possível, puxe um pouco de cabelo ou intencione essa elevação que leva ao alongamento da coluna cervical. E leve a língua novamente no palato enquanto faz isso e faça uma pequena pressão da língua no céu da boca. E sinta o seu eixo vertebral, principalmente o eixo da coluna cervical. Realinhe esse segmento cefálico e sinta os pontos de apoio nos pés. Quando quiser, pode parar de massagear o topo da cabeça, soltar o tufo de cabelo. E observar a sua postura. Veja agora a linha alba, essa linha que separa o nosso corpo em lado direito e lado esquerdo. É uma linha imaginária que começa lá no alto da testa, desce, passando pelo nariz, pela boca, pelo osso externo, até a sífise púbica, a parte mais baixa da parte anterior da pelve. Veja novamente os 3 pontos de apoio do pé. E agora, sinta aonde está, nesse momento, o meio do seu pé. Pode ser que ela esteja mais lateralizada, mais na parte medial, ou bem no centro do pé. Não existe uma área geográfica específica para esse ponto. Sinta esse ponto pulsar, como se ele fosse na direção do chão e voltasse para o meio do seu pé, na direção do chão e voltasse para o meio do seu pé.
E agora deixe esse ponto como se ele fosse um quarto ponto de apoio do seu pé, além dos 3 que nós já falamos. Calcanhar, debaixo do dedão, debaixo do dedinho, e esse quarto pilar. E reorganize o seu corpo em cima desse quarto pilar. Observe agora a sua coluna. Cada curva. Observe a região do sacro, as vértebras lombares. Faz uma curva na direção do centro do corpo. Fica mais intensa no meio da lombar. Observe as vértebras da coluna torácica que fazem uma curva para fora do corpo. Veja se as suas curvas estão mais intensas ou menos. E as vértebras cervicais, que faz uma curva também para dentro. Então, você vai fazendo um desenho em curvas. O sacro, a curva voltada para fora, lombar para dentro, torácica para fora, cervical para dentro, até chegar na base da cabeça. Veja a sua primeira vértebra, sinta a sua primeira vértebra cervical, aquela que está bem na nuca, aí sustentando a sua cabeça. Imagine um fio vindo de cima, do alto da sua cabeça e entrando dentro dessa vértebra. Ela tem um furinho que facilita essa passagem. Essa linha não é dura, não é rígida, ela é maleável. Se você preferir, pode transformar em um fio de luz, como for mais fácil. E deixe que essa linha passe por todas as curvas da sua coluna, até sair na ponta, lá do cóccix, onde também tem um furinho que permite que ela saia. Vai passando sem pressa essa linha por toda a sua coluna. Agora, essas pontas, elas estão soltas, tanto em cima quanto embaixo. E aí você pode pedir mentalmente para quem você quiser, a um ser, que puxe essa linha para cima e para baixo, com suavidade, com carinho, com respeito ao seu corpo. Vai sentindo essa nova formatação do eixo vertebral, permitindo que ele se instale. Não se exija alinhamento completo ou perfeito. Permita que o seu corpo encontre hoje a melhor situação para o seu eixo vertebral. E acolha o que o seu corpo pedir como reajuste, que ele lhe oferecer. Intencione as vértebras se reposicionando, aquelas que estavam desalinhadas, rotacionadas. Crie as condições necessárias ao encaixe de uma vértebra à outra. E chame pela atenção aí de todas as vértebras. Não force absolutamente nada. Apenas intencione e acompanhe o que o seu corpo permitir. E aguarde pela finalização. Cada um no seu tempo, quando sentir
que esse ajuste já chegou ao fim, você pode prestar atenção novamente no alinhamento do seu corpo, apoiado nesses 4 pontos de apoio. E agora mastigue algo, com presença e devagar, para que seja facilitada a reorganização também nas arcadas dentárias. Imagine algo bem saboroso que você está mastigando. Perceba aí como que os músculos da face também se realinham à medida que o seu eixo vertebral se reposiciona. E quando finalizar, você pode desfazer essa linha. Mantendo o eixo que elas permitiu. E voltar a sua atenção novamente para aquela área da testa. Levando o segundo dedo da sua mão direita, o dedo indicador, para o meio da testa. Para fixar, pedindo para fixar esse ajuste, essa conquista obtida com essa prática. Incorporando essas conquistas. Mantenha os olhos fechados alguns segundos. E aproveitando que vocês já estão aí nessa condição, nós vamos finalizar com o nosso PINA 1, que a ideia é que todos os módulos a gente refaça esse PINA. Como vocês já estão com os olhos fechados e nessa posição já há algum tempo, vocês podem aproveitar desse novo eixo vertebral, com os olhos fechados, levar a atenção aí para a sua tela mental. Essa tela que aparece à frente dos seus olhos fechados. Que podem surgir manchas, cores, luzes, ou apenas se manter escura. Observe a sua tela mental. Veja se luzes, flashes acontecem. Mas agora, una os seus pés. Aproximando um pé do outro, mantendo os olhos fechados. Veja o seu equilíbrio. Não tem problema se o seu corpo balançar, pendular. Isso não vai alterar o eixo que você acabou de conquistar. Veja o seu equilíbrio na sua tela mental, a relação do movimento do seu corpo. Com o reflexo das luzes que podem surgir na sua tela. Podem ser flechas de luz, de cores. Não analise, apenas observe. Com segurança, com confiança em si mesmo, em si mesma. Deixe o corpo pendular.
se for do desejo dele. E agora, afaste o pé direito e jogue o peso do seu corpo em cima do pé direito. Pode aproveitar a sensação dos pontos de apoio que você já criou. O outro pé continua apoiado no chão, mas o peso do corpo está todo do lado direito. E veja a sua tela mental novamente. O que ela lhe mostra? Ela pode ficar escura durante todo o tempo, ou não. Observe o equilíbrio do seu corpo, com o peso distribuído em cima do lado direito. Observe a sua tela mental. As luzes de interação são reflexos dos nossos sistemas de paridade, que nada mais são dos nossos sistemas de confirmação entre as interações do corpo físico e do corpo mental. Esse exercício, ele ativa a conexão com a glândula pineal, jogue agora o peso do seu corpo para o pé esquerdo. Observe a sua tela, se mudam as referências com as luzes de interação ou não. Veja a sua tela mental. Veja o equilíbrio do seu corpo. Esse exercício ele também ajuda o nosso sistema autoimune, uma vez que a glândula pineal ela se conecta diretamente com a glândula timo, que é uma glândula que está aí no nosso quarto centro de energia. Una novamente os pés. Jogue o peso do corpo novamente para o pé direito. Dentro das possibilidades, tire o pé esquerdo do chão. Com os olhos fechados ainda, mantendo o equilíbrio do seu corpo apenas no pé direito. Se for preciso, apoie o pé esquerdo na perna direita. Pode aumentar um pouco o seu equilíbrio. E observe o que acontece na sua tela mental nesse momento.
Se for preciso, apoie a ponta do dedo no chão, volte a ficar com ele também fora do chão, dentro das possibilidades de cada um. Agora, apoie o pé no chão, jogue o peso do corpo do lado do pé esquerdo e tire o pé direito do chão. Veja-se a diferença no equilíbrio do seu pé direito, do seu pé esquerdo. A gente pode ter mais facilidade de manter o equilíbrio em um ou em outro. Pode ter relação com o lado que você desenvolve mais. Mas também existem outras linguagens, outras leituras que podem ser feitas em relação ao lado direito do corpo e ao lado esquerdo do corpo. A relação consigo mesmo, do lado esquerdo, a relação com o mundo, com o externo, do lado direito. Mas para os nossos canais mentais, as possibilidades de equilíbrio são iguais e podem ser alcançadas as interações da mesma forma. Pode apoiar novamente o pé no chão, manter mais alguns segundos com os olhos fechados. Observe a si mesmo. Observe como está agora a sua tela mental, como está a sua respiração, o seu equilíbrio. Certifique-se que você está bem. Faça uma respiração profunda. Movimente suavemente o seu corpo, sem dispersar muita energia. Apenas trazendo um pouco de presença do corpo físico. Pode abrir os olhos. Quem quiser comentar alguma coisa. Todo mundo bem, gente? Oi, Vanilce. Eu acredito que todos estejam bem, né? Depois de um exercício desse aí, é difícil, impossível, né? Não estar bem. Mas por aqui, né, demonstra. Eu senti assim que em relação aos primeiros dias, já está menos mal o meu equilíbrio. Que bom. Né? Eu acredito que para conseguir fazer esse exercício eu vou demorar ainda aí um bom tempo para fazer com equilíbrio bom mesmo, né? Mas não se preocupe, lembra que a gente falou? Esse balançar, isso é importante também. Não se preocupe em fixar no equilíbrio. Assim, é importante essa busca, mas o movimento ele tem uma função que é o organismo se readaptando, né? Uhum, exato. Agora, eu estava vendo aqui, eu estava com a cortina ligeiramente fechada, né? Mas mesmo assim, mesmo com a cortina fechada, ainda tem interferência da luz externa. E o olho fechado, eu mesmo virado contra a janela, e eu ainda sinto a luminosidade externa nesse tipo de, assim, invadindo a tela mental. Então, eu vou, aquela sugestão que eu comentei um dia, né, de fazer com a máscara, Sim. Eu acho que eu vou adotar essa ideia da máscara, porque
como você mesmo falou, hoje eu acho que você até não chegou a comentar que o ideal desse exercício é num ambiente mais escuro e tudo, né? Mas, mesmo com a cortina fechada, você percebe ali, está entrando uma luz grande ali, né? Na persiana. E eu até quando eu fecho algumas vezes, eu não tenho a máscara ainda, eu coloco uma blusa preta na cabeça para poder diminuir, né? Porque se ficar assim, tensiona o braço um pouco, né? Então, eu tenho usado uma blusa preta na cabeça enquanto eu não comprar a máscara. Tá. E eu acho que vai facilitar para que a gente distinga bem essas luzes mentais das luzes que vêm de fora, né? Do ambiente externo. Sim. Para quem chegou aí, né, nesse módulo, o que o Demóstenes está falando é que no final a gente misturou, como eu disse, com o exercício do PINA, né? E todos os exercícios da glândula pineal, o ideal é fazer em ambiente escuro para ter menos interferência da iluminação externa. Mas não impede, né, de fazê-lo, apesar das luzes externas. O uso da máscara é uma opção, né, para facilitar essa conexão. Mas quem não tiver, pode fazer o exercício mesmo assim. Tá? E com a luz externa, facilita um pouco. Não que eu tenha as luzes, não que sejam as luzes externas que eu esteja vendo, mas aquela movimentação de luzes que vão abrindo, assim, que vão abrindo e fechando. Às vezes uma pequena luz lá também, que cresce um pouquinho, né? Eu, assim, no escuro total, eu não consigo ter essa visualização quando eu tampo o olho, quando eu ponho a blusa. Mas com a incidência de fora, mesmo não estando diretamente para a luz, eu consigo ver as movimentações mais facilmente. Tá certo. Gente, alguém mais, a turma que fez pela primeira vez, teve alguma dificuldade? Às vezes tem gente que sente enjoo. Roni, eu senti de alguma forma, assim, né? Um formigamento no pé esquerdo, assim, sabe? No dedo e tal. Eu não sei se é uma coisa minha, fisiológica, assim, que geralmente esse pé meu, eu já tive outras coisas com ele, mas a posição é mais estática, assim, né? Embora eu tenha tentado me preocupar com a questão do relaxamento, eu ainda senti um pouco, assim, o dedão, assim, meio dormente, né? A região da ponta do pé. De qual pé, Rafa, Felipe? Pé esquerdo. Do pé esquerdo. Foi durante o exercício do eixo vertebral ou foi já nesse final, no exercício do PINA? Foi no meio do caminho, quando estava terminando o eixo vertebral para entrar nesse do PINA. Aí já estava com essa região mais cansada, assim. Tá. Foi incômodo, né? Tá. Observa se isso acontece só durante o exercício ou se isso está presente em outros momentos. Porque pode ser uma manifestação só durante o exercício, tá? Uma linguagem, né, mais vinda da leitura corporal, o pé esquerdo, né, o lado esquerdo do corpo é a nossa relação conosco mesmo e o pé é aquele que nos leva para os caminhos, né, no lado esquerdo, os nossos caminhos pessoais, que nos permitem caminhar nos nossos objetivos, nos nossos desejos, né? E o dedão, quando a gente caminha, quando essa tensão, o dedo grande do pé, ele representa um pouco o caminhar direcionado pelo coração. Não sei se isso faz algum sentido para você. E, às vezes, quando se manifesta alguma sensação, pode ser uma forma da gente pensar, será que eu estou abrindo mão, né, de alguns caminhos que era importante para mim seguir? Então, você pode ir um pouco por essa leitura, mas também, dentro do exercício do PINA, por isso que eu te perguntei de qual deles que era, dentro do exercício da glândula pineal, o corpo pode se manifestar de várias formas. Isso não significa que gere um problema físico, tá? Fica bem tranquilo. Às vezes, esse formigamento pode acontecer em qualquer parte do corpo, ele diz respeito a um acúmulo, né, de energia que está retido ali. Quando a gente fala energia, não sei se isso é tranquilo para você, nós somos, né, um campo energético. Então, não sei se eu vou falar de energia estática,
né? Tem gente que fala assim, nossa, eu estou dando choque em todo lugar, né? Então, a gente tem, às vezes, pontos de tensão do corpo, eles são acúmulos de energia. Então, esse formigamento, às vezes, acontece mostrando que essa região está precisando liberar um pouco. Então, a sugestão que eu te dou é massagear um pouco esse pé. Tá? Você pode fazer, soltar cada dedo do pé, não só o dedão que ficou formigando, tá? Mas cada dedo do pé, você pode massagear um pouco, com essa sensação de que você está criando aberturas para liberar essa energia que está retida. Tá? Então, assim, porque se tivesse acontecido só na hora que você estava jogando o peso do corpo para um dos pés, podia ser uma questão de apoio, né? Mas se aconteceu quando você estava com os dois pés no chão, durante o exercício, às vezes é algum sinal mesmo, só de uma área que está precisando de massagear um pouco mais, tá? Não sei se fez sentido para você, fez ou não, né? Não sei. Total sentido para mim, na verdade. E, de fato, foi exatamente, não foi nem no momento que a gente explorou essa questão de mudar o eixo, não. Foi antes mesmo, foi assim, nesse meio do caminho ali, eu já estava na atividade e tive essa sensação aí. Eu acho fantástico isso, né, gente? Como que a nossa mente comunica com a gente através do corpo, né? Totalmente. Eu tenho me antenado um pouco melhor para essas coisas. Assim, concordo muito. É tranquilo para mim ouvir isso, essa questão da energia, assim. Muito mais do que no passado. Assim. Talvez no passado eu sentisse outras coisas, mas agora eu já entendo melhor essa relação. Não tinha pensado por esse lado, não. Você que me trouxe essa reflexão, mas faz todo sentido, né? Isso. Observa se vai acontecer novamente ou não. Pode ser outra coisa importante também é quando acontecer qualquer reação no corpo, né? Seja um formigamento, seja uma dorzinha, seja uma pontada. Observa se nesse momento aparece alguma coisa na sua tela mental. Isso também é interessante. Começar a fazer essas associações das reações do corpo com esse comportamento da nossa tela. Né? Olha, engraçado, quando esse dedo formigou, apareceu uma luzinha aqui. Aí toda vez que esse dedo formiga, essa luzinha aparece. Existe uma conexão aí, né? Então, assim, pode ser realmente só uma questão de ajuste postural? Pode, mas é importante levar em consideração essas outras questões também. Né? Na semana que vem, nós vamos trabalhar um pouco de automassagem e envolve tudo. Pés, costas, braços. Tá? Eu acho que vai ser bom também para você. Maravilha, maravilha. Gente, nós já estamos, né, extrapolando aqui o nosso tempinho. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, de comentar? Hoje eu falei mais do que vocês, eu gosto quando a gente interage. E esse modo também, como ele veio com essa perspectiva diferente, de trazer um pouco mais dessa prática, né, com o instrumento, com o próprio corpo, na atividade, isso também modifica, né, essa interação. Mas eu estou aqui, estou aberta, vocês todos já estão lá no grupo, né, vocês podem perguntar coisas por lá também. E na quinta-feira que vem, vou ver se eu mando o link um pouquinho antes, e a gente vai trabalhar, então, as partes de automassagem, o outro exercício, né, que eu separei para vocês da leitura corporal, e o relaxamento, tá? Vou me organizar para dar tempo da gente fazer tudo dentro das 2 horas previstas, tá bom? Muito obrigado, viu? Boa tarde a todos aí, bom almoço, né? Para quem puder almoçar agora, bom almoço para todos. Tá certo, gente. Quinta-feira que vem a gente encontra no mesmo horário, tá? E aí a gente vai começar pontualmente para dar tempo de fazer tudo. Hoje, o primeiro dia desse modo, sempre é um pouquinho difícil as pessoas entrarem, chegarem. Aí, na próxima vez, 10 em ponto, a gente vai começar, tá certo? Então, gente, ó, quem tá aí ainda, né? Faz amor para todo mundo. Ok, Ranise. Foi muito bom, hein? Como sempre. Obrigada, Deus. Tchau. Tchau.